Olá, bom dia. Vou ficar assim aqui o micro suficientemente perto. Bom dia, Eduarda, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom, prometido é devido. Bom dia! Falámos que faríamos aqui um ciclo de diretos sobre os anos pessoais e prometido é devido, portanto, bom dia, alegria! Hoje está sol, tão bom, não é? Não sei se onde vocês estão está sol, mas onde eu estou está sol. O que é tão bom ouvir dizer que vai vir chuva outra vez, que é necessária, mas um bocadinho de sol sabe tão bem, não é? Digam-me se o som se ouve bem, que eu estou aqui com este eco, para ver se consigo pôr, ouvir-se bem aqui o micro dos meus fones. E aproveitando, portanto, isto para contextualizar, desculpem lá, deixem-me focar aqui, que no último direto que fizemos aqui assim muito rápido, um destes dias, anteontem penso, de que faríamos a pedidos de várias famílias, diretos, curtos, sobre os anos pessoais, em que vamos pôr aqui, digamos que em perspectiva, o que é que cada ano traz, quais são as dinâmicas a que devemos dar atenção, quais são as áreas de vida que vão ser mais impactadas e por aí adiante. E ficou falado que eu procuraria fazer estes diretos nestes próximos dias e fazê-lo num horário diferente daquilo que costuma ser o horário habitual dos nossos diretos, que geralmente é à noite, e então, eventualmente fazer aqui na hora do almoço. Bom, não é bem a hora do almoço, mas eu aproveitei que hoje tenho que me deslocar, fazer aqui uma viagem um bocadinho mais longa, para fazer isto ao mesmo tempo, assim vocês fazem-me companhia e eu partilho convosco aquilo que temos aqui para falar sobre os anos pessoais e dar aqui também um espaço depois também para questões vossas que vocês queiram colocar. Portanto, nós vamos reservar um direto para cada ano pessoal, o que não quer dizer que nós não falemos aqui de aspectos que sejam de uma forma comuns a algum grupo de anos. E, por exemplo, eu hoje, vou olhar aqui para as minhas notas para não me falhar, porque isto a conduzir e falar ao mesmo tempo precisa aqui de uma certa estrutura. Portanto, vamos falar aqui de um ano em particular, mas vamos tocar em pontos que são semelhantes para anos como o ano 11, 3, 4, 6 e 9. Portanto, só os anos 1, 5 e 8 é que não vão ter aqui as circunstâncias de que nós vamos referir, enfim, pelo menos não de forma tão densa, ok? E, portanto, neste direto nós vamos focar-nos não só nesses aspectos, mas falar em maior detalhe daquilo que é o ano pessoal 7. Vamos começar com aquele ano que está alinhado com o ano universal, o ano 2023, e, portanto, traz aqui também, é de interesse, digamos, para toda a gente, porque, apesar de estarmos a falar de um ano pessoal, vamos falar dos tópicos que coincidem com os tópicos do ano universal e, portanto, que nos tocam a todos de alguma forma. Se, porventura, estás a assistir a este direto e não sabes de todo como chegar à energia do teu ano pessoal e gostavas de saber, obviamente, para poderes perceber se tudo aquilo que eu vou falar se aplica a ti ou não, é simples. Portanto, ano pessoal é a soma do nosso dia e mês de nascimento com o ano corrente. Portanto, somas o teu dia, somas o mês de nascimento e mais o ano de 2023. Depois nós reduzimos, e aqui vou sugerir, uma vez que também vou falar aqui só do ano 7 em maior detalhe, reduzir a um dígito, porque neste momento não faz diferença se existem números mestres por aí pelo meio ou não. Este ano 2023 nós temos uma circunstância particular, que é o facto de não termos anos pessoais 2, mas sim ano pessoal 11, e portanto o único número mestre que nós encontramos é precisamente esse, ok? O ano pessoal 11, de resto não existe ano 22 e portanto estamos tranquilos em relação a isso. Portanto é somar, reduzir a um dígito e se calhou-te o 7, então este direto é mesmo para ti. Não invalida que não faças as contas, enfim, como eu costumo dizer, a brincar, da família, do gato, do periquito, porque é sempre bom também saber em que energias é que estão as pessoas próximas de nós, para podermos perceber melhor porque é que existem certos comportamentos, porque é que as pessoas estão mais ou menos assim ao assado, ou estão a passar por determinados desafios ou situações na vida, porque no fundo o nosso ano pessoal também fala de acontecimentos. Então, primeiro tópico, vamos falar precisamente sobre isso. O que é esta coisa do ano pessoal? Existem muitas energias naquilo que é estudado no nosso mapa pessoal, pessoal anual, e o ano pessoal é apenas uma parte.
Okay? Portanto, é a parte em que nós conseguimos, de uma forma mais sumarizar e englobar em, neste caso, 9 tipos de ano e, no fundo, dar-vos informação que seja mais adequada a vocês, sem entrar no máximo do detalhe. Eu não sei se vocês conseguem ver alguma coisa, porque está de facto sol. E, portanto, sem entrar em grande detalhe. Porque, obviamente, o mapa completo anual, para além do ano pessoal, tem imensos elementos, inclusive alguns que derivam do período de aniversário a aniversário, e esses são muito específicos. São calculados, por exemplo, nós vamos falar um pouco de dinâmicas anuais, portanto vamos entrar já aí um pouco nesse detalhe, mas quer dizer, nós temos análises dos meses, temos análises semanais, e temos depois a parte particular, que é aquela que deriva do estudo do nosso nome, que reflete aquilo que são chamados os trânsitos, as essências. Temos ainda os domínios, que também é bastante particular, e que no fundo, sobretudo os trânsitos, têm muito a ver com como é que eu me vou comportar neste período, o que é que eu vou sentir, o que é que eu vou pensar, como é que eu vou sentir de forma muito pessoal as experiências que vão acontecer, não é? Porque nós temos fases na vida diferentes. Uma mesma situação, ou uma situação semelhante, vivida aos 20 anos, ou vivida aos 30, ou aos 50, ainda mais, vai ser experienciada de forma diferente. E, portanto, é interessante entender os trânsitos, porque nos diz muito sobre a nossa energia mental, a nossa energia física e a nossa energia espiritual. Falei disso também no último direto, e inclusivamente nós temos um post do blog, que eu penso que não sei se vai sair hoje ou se vai sair amanhã, que se explica melhor, dentro do nosso mapa, que vocês já devem ter visto, a roda do tempo, como é que nós olhamos para a roda do tempo e vemos essas energias lá, ok? Nós fizemos preparámos um post do blog que deve, como eu disse, sair hoje ou amanhã. Bom, então, novamente, existem vários elementos no mapa, alguns são mais particulares, é impossível, só mesmo com um estudo detalhado é que nós conseguimos passar essa informação, num direto não é possível. Temos, agora partilhar uma coisa convosco, agora deu-me vontade de rir, eu vou conduzir, portanto, ia falar e portanto vou conduzir muito devagar, e acho que já tenho uma fila atrás de mim, portanto deixem-me cá só acelerar mais um bocadinho. Agora olhei para trás, uma fila enorme. Enfim, isto para dizer então que temos outras energias, realmente são mais detalhadas. O ano pessoal é aquela que nós conseguimos englobar em 9 blocos e, portanto, perceber, digamos, como é que nós nos encaixamos dentro desses 9 blocos. O que é que descreve o ano pessoal propriamente? Várias coisas. Em primeiro lugar, aquilo que é a grande lição do ano. Portanto, ano pessoal é perceber que num período de 12 meses nós vamos ser convidados a amadurecer a nível de consciência, através de experiências específicas, características desse ano. Okay? Por isso é que se diz, um ano pessoal, é um ano de arranque, e portanto começos ou recomeços, um novo emprego, um novo relacionamento, a maternidade, um casamento, mudança de casa, mudança de país, enfim, tudo aquilo que sejam experiências que nos forçam a integrar em termos de consciência a capacidade de recomeçar. A capacidade de dar um passo sem nós sabermos qual vai ser o resultado. Portanto, tudo aquilo que desenvolve em nós características como autoconfiança, a perseverança de propósito, a adaptabilidade também ao novo, a capacidade de abrirmos uma porta confiando em que nós somos capazes de lidar com o que é que seja que venha como resultado. Portanto, isso são, por exemplo, experiências características do ano 1, tal como, por exemplo, o ano 9, por oposição, por ser o último de um ciclo, fala de trazer experiências que nos ajudem a integrar a consciência de desapego. Não é? Se eu vou fechar um ciclo, eu tenho que encerrar portas, eu tenho que fazer um balanço, tenho que fazer uma conclusão, tenho que olhar para trás, o que é que eu vou querer manter, o que é que eu vou querer libertar, e mediante isso, efetivamente fazer essa libertação. Não é? E por isso é que talvez dos anos mais desafiantes, que mais mexem com as pessoas, são, por exemplo, o ano 9, tal como o ano 7, mas o ano 9 precisamente porque o ser humano não gosta de desapegar. Nós somos seres de apego, nós ganhamos estima a muita coisa, não é? Tantas coisas boas como as coisas menos boas, infelizmente. E, portanto, o ano 9 dá-nos essa maturidade, e por isso é que ele é o último, porque implicitamente ele diz, ok, já passámos pelos outros, portanto já estamos um pouco mais experientes, já estamos um pouco mais na posição de ter esta consciência de que há tanta coisa para viver que eu ainda não conheço, e eu só posso dar espaço a isso se eu realmente libertar aquilo que já não faz mais sentido, ok?
No meio disso temos os outros anos todos e eles são de facto eu gosto de dar a imagem de uma montanha, não é? De uma escalada numa montanha. Cada ano traz o seu desafio e aquilo que se pressupõe é nós entendermos quais são os desafios, integrarmos essa experiência, desafiarmos, não é? nessa grande lição do ano e de ano para ano vamos tendo experiências típicas dessa etapa da montanha para quando chegarmos ao final nós podemos apreciar a paisagem. No fundo é um pouco, isto obviamente é metafórico, mas é para nos ajudar a entender como nós, onde quer que estejamos nesse ponto desse ciclo, dentro desses 9 anos que compõem um ciclo, isso representa a nossa etapa dentro da montanha e, portanto, não só fala dessas experiências, mas também do nosso processo até chegar ao pico da montanha. Que eu acho que é uma imagem bonita para nós nos recordarmos que, primeiro, todos os desafios que nós sentimos num ano, eles são passageiros, não é? Isto é, talvez, aliás, eu acho que eu tenho sempre esta, vou ajustar aqui o auricular, eu pelo menos procuro ter sempre essa abordagem quando chega ao final do ano, portanto estamos a passar agora por isso, não é? Encerramos agora o ano, iniciamos o novo e, enfim, há muitas pessoas que se ocupam das resoluções e eu vejo sempre, o que não deixa de ser curioso, nas redes sociais nós temos sempre a tendência a partilhar o que é que o ano que findou nos trouxe, o que é que aprendemos, o que é que nos desafiou, mas eu acho que, sobretudo, a grande ilação, pelo menos eu procuro fazer essa ilação, a tirar quando nós terminamos um ano, é de que o que quer que tenha acontecido, sobretudo o mais desafiante, primeiro, nós, no início do ano, muito provavelmente ainda não estávamos preparados para lidar com aquilo, e por isso é que nos soa desafio, mas vejamos como nós chegamos ao final do ano e sobrevivemos, ultrapassamos e vamos levar essa consciência para o ano seguinte. Quer isto dizer o quê? Nós estamos no início de 2023, a abrir uma porta para novos desafios, típicos do nosso ano pessoal, e então vamos manter presente, quando chegarmos a esses desafios, quando nos sentimos na pele, que nós somos sempre capazes de lidar com eles. Tal como lidámos com os desafios de 2022 e 2021 e 2020, meu Deus, sabe-se lá como, também vamos ser capazes de lidar com os desafios pessoais que vamos ter em 2023. E, portanto, mais do que esmorecer é recordarmos disto, que é, nós estamos a passar por um processo de aprendizagem, venham elas porque essas aprendizagens estão a ajudar-nos a ser seres humanos mais completos, não é? E a percebermos melhor sobre nós próprios. E quando chegarmos ao final de 2023 nós vamos ter o mesmo discurso, que é, passei por isto, desafiei-me nisto, foi um ano que me trouxe muitas oportunidades, mas também estas dificuldades, mas aqui estou eu e sobrevivi, ok? Portanto, dar-vos aqui um pouco esta perspectiva de motivação, pelo menos tem-me ajudado a mim. Obviamente, integrando isto com a numerologia ajuda muito mais, não é? Porque consigo antecipar o que é que virá para a frente e dá uma forma também de me preparar para isso antes do ano começar. Bom, vamos falar então aqui de, primeiro, o que é que este ano pessoal 7 tem em conjunto com os anos que eu referi, e vou olhar para a minha cábula, 11, 3, 4, 6 e 9. Estes anos em particular têm aqui algo em comum, que tem a ver com uma particularidade muito específica do ano 2023, que é, e posso-vos dizer que de todos os estudos que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos, e que já são bastantes anos, é a primeira vez que eu vejo esta circunstância a acontecer. Que é, nós temos muitos anos, aliás estes todos, o ano 7, 11, 3, 4, 6 e 9, repetindo, que têm dinâmicas anuais típicas de 11. Não é muito comum nós vemos assim 11 com fartura. Por norma, obviamente, se temos um ano 11, temos lá o 11 a funcionar, mas nos outros anos não costuma acontecer. E estes anos todos têm, algures no ano, essa dinâmica a acontecer. E dinâmicas 11, o que é que fazem? É, em primeiro lugar, uma porta aberta incrível a nós nos conectarmos de uma forma mais real, mais honesta e mais consciente com aquilo que é a nossa intuição. E eu já tive a oportunidade de falar disso no direto de 2023. Intuição aqui não quer dizer necessariamente que nós vivamos desenraizados. Okay? Muito pelo contrário. Este ano vai forçar-nos, mediante aquilo que é a nossa vibração pessoal, a nós estarmos muito presentes cá na Terra, muito conscientes do que é que estamos a fazer, muito conscientes da nossa conduta, de como é que nós nos relacionamos com os outros, qual o impacto que as nossas decisões têm
também nas pessoas que estão à nossa volta. Portanto, aqui no fundo toda uma tomada de consciência, e aquilo que é a grande aprendizagem, este é o desafio, é que fazer essa tomada de consciência unindo toda a nossa parte racional, lógica, mental, mas também toda esta força interior que nós temos de fé e de confiança. E isto quer dizer que estes anos que eu referi vão passar aqui por períodos. Depois, quando nós fizermos os diretos dos outros anos, eu digo-vos quando é que isso acontece no ano, em que período concreto, está bem? Em que nós vamos ter realmente estas circunstâncias em que vamos ter que tomar decisões, vamos ter que fazer mudanças, algumas disruptivas na nossa vida, e a melhor forma de tomarmos essas decisões é, em vez de ser só pela lógica, só pela zona de conforto, e nós, por norma, temos essa tendência, nós tomamos decisões quando temos garantias, ou melhor, tomamos mais facilmente decisões quando temos garantias de que vai correr bem. E isso enfim, é confiança numa previsibilidade quase estatística, não é uma confiança nem uma fé em nós próprios e na vida. São coisas diferentes. E então estas decisões que vamos ser convidados a tomar têm que fazer esse alinhamento. Têm que fazer esse alinhamento entre, ok, é lógico e precisamos ter a lógica a funcionar. É uma boa ideia, como eu já referi num direto anterior, referi o triângulo da decisão que nós utilizamos na numerologia, que é alinhar coração com mente, ou seja, a mente diz, é uma boa ideia, isto é lógico, portanto parece-me o passo mais lógico a tomar, porque as consequências, eu estou disposto a tornar-me responsável pelas consequências, quaisquer que sejam elas. O coração diz, apaixona-me completamente esta ideia, esta decisão, e quando isso acontece, existe uma ação inspirada, que é aquilo que é movida, digamos assim, pela nossa parte mais intuitiva, espiritual, ok? E, portanto, quem tem estes 11 a funcionar, vai sentir isso de uma forma mais forte do que os outros anos, ou seja, os de exceção são 1, 5 e 8, que não vão sentir tanto, vão sentir, enfim, outras coisas que nós teremos tempo de falar noutros diretos, ok? Claro que isto para o ano 11 vai ser bastante mais intenso, mas para o ano 7 também, porque nós temos aqui o ano 7. Porquê é que eu comecei a falar do ano 7? Não só porque ele se alinha com o ano universal e, portanto, dá-nos aqui boas pistas para todos nós, como também ele é o único ano que tem uma dinâmica comportamental relativamente diferente dos outros. E aquilo que quem está no ano 7 vai sentir é que tem duas vivências completamente opostas ao longo do ano, quase como se estivesse a viver 2 anos num só. E isto tem a ver com a dinâmica que opera de janeiro a final de junho e a dinâmica que opera de julho depois até final de dezembro. Portanto, nós vamos ter aqui duas dinâmicas anuais, uma para o primeiro semestre, outra para o segundo semestre, que são completamente antagónicas. E há um propósito disto acontecer. Elas são antagónicas porquê? Porque nós temos aqui em oposição, vou-vos falar em números para que fique claro, temos em oposição a energia 7 com a energia 5. E, portanto, 7 vai ser a dinâmica que vai ocupar o primeiro semestre e que tudo aquilo que é, nós já temos falado imensas vezes sobre o 7, portanto, irmos mais para dentro, estamos numa postura mais introspectiva, mais de reflexão, mais de observação, também mais taciturna, mais cabisbaixa, às vezes com alguma tendência um pouco... eu vou aqui extrapolar, tá bem? Portanto, vou pôr isto aqui numa magnitude só para estarmos atentos. Para algumas pessoas que já possam ter esta tendência no seu mapa, sobretudo pessoas que tenham muitos setes no seu mapa, e 9, é preciso dar muita atenção à parte psíquica. Okay? Portanto, nós precisamos dar atenção a momentos em que nós nos sentimos mais tristes, mas com uma tristeza que está a ser difícil de gerir, a um estado mais depressivo, mais melancólico. Existe um propósito em um ano nos forçar a estar mais silenciosos e mais para dentro, que é precisamente o convite grande do ano pessoal 7 e da energia 7, que é vamos perceber bem onde é que nós estamos na vida, vamos perceber se existe congruência entre aquilo em que acreditamos e aquilo que são as nossas atitudes, ou aquilo que nós preconizamos, ou que costuma-se dizer que nós pregamos, não é? E, portanto, há toda uma conjectura que nos força a estarmos muito atentos a esta filosofia de vida que nós seguimos, a esta verdade.
como se costuma dizer, será que nós estamos em verdade? Aquilo que nós fazemos cruza completamente com aquilo que nós dizemos que fazemos ou que queremos fazer. Portanto, isto é difícil para todos nós, porque implica uma constante reavaliação. E eu, inclusive, já falei da imagem típica que eu associo ao 7, que é a imagem do espelho da verdade. Não sei se vocês estão a conseguir, vou tentar pôr aqui. Está muito sol, não é? Do espelho da verdade, que nos diz o quê? Nós, de repente, temos um espelho à nossa frente e nós colocamos diante do espelho e aquilo que nós vemos é a realidade crua sobre quem estamos a ser, com o bom e com o menos bom. Ninguém gosta de passar por isso, porque é, no fundo, um processo de quase autoavaliação muito duro e é forçado, neste caso, no ano 7. Ok? Portanto, primeiro semestre vai ter esta energia com algumas especificidades. Vou só dar aqui atenção à estrada, senão ainda provoca aqui algum acidente. Portanto, primeiro trimestre, janeiro a março, final de março, há que dar atenção a situações do passado que surgem para que nós, digamos, que ganhemos um novo olhar sobre elas. Está bom? Vamos revisitar o passado. Sempre que nós sentirmos que ou estamos a sonhar com coisas lá para trás, ou que, e atenção que isto pode acontecer um pouco a todos nós, porque nós estamos com a influência do ano universal 7, ou que há mesmo situações que nos vêm bater à porta, né? Pessoas, coisas que não estavam bem resolvidas. Nós precisamos limpar isso tudo primeiro antes de avançar para o mês de abril. Convém, está bem? E nesta fase é normal que haja uma ligeira sensação de maior solidão, de estarmos desadequados ou não nos sentirmos, acompanhados no nosso processo ou nas nossas dores. Falar com alguém é importante. Eu tenho investido muito nisto nestes últimos diretos. Sempre que necessitarmos, ao longo de 2023, de um aconselhamento, procurarmos ajuda profissional ou até mesmo desabafar com alguém próximo de nós, é de fazer. Okay? Nós todos estamos sujeitos, não só pelo rescaldo dos últimos anos, como também das vivências que vamos ter em 2023, a estarmos com alguma dificuldade em processar bem aquilo que sentimos. Okay? Vamos lá procurar ajuda se necessário. Segundo trimestre, abril, maio, junho, temos aqui energias, acontecimentos. E, novamente, tudo isto vocês têm muito detalhado no vosso mapa anual, se o encomendarem. Aliás, nós até damos no mapa anual a descrição das semanas, o que é que acontece de semana a semana, que eu acho que é espetacular. Quem quer orientação e quer usar a numerologia para saber não só o que é que vai acontecer, mas o que é para fazer, ou porque é que está a acontecer, o mapa é a melhor solução, ok? Nós procuramos aqui dar-vos o bolo para que vocês possam já ter uma perspectiva do vosso ano. Portanto, segundo trimestre é uma porta aberta em termos de conexão com a intuição, como eu falava há pouco, e de comunicação e planeamento. E, portanto, nós aqui já começamos a ajustar, à medida que vamos chegando ao meio do ano, a ajustar um pouco os acontecimentos, a forma como sentimos o ano e, reforço, isto é para quem está em ano 7, ok? E então aquilo que vamos sentir é vontade de falar, vontade de expressar e, sobretudo, de organizar a nossa comunicação. Portanto, vamos lá recordar-nos disso no segundo trimestre. Se estão muitas ideias aqui a borbulhar, se estamos... a criatividade, sobretudo para quem está mais conectado àquele lado mais intuitivo, ou para quem trabalha com a criatividade, enfim, dá uma forma de criatividade, imensas ideias que vão querer sair cá para fora, é organizá-las. Tá? Vamos criar estratégias para organizá-las. Agora, entramos no segundo semestre, isto muda radicalmente. Portanto, parece que a sensação que a maior parte das pessoas que estão no ano 7 vão ter é que, de repente, parece que agora que estávamos a ficar confortáveis com esta energia anual, vem a vida e dá aqui uma reviravolta. Portanto, segundo semestre para ano 7 é um período de muitas mudanças. Mudanças, imprevisibilidade, inconstância, muitas das vezes a sensação de isto agora está tudo fora do controlo e não sei para onde é que vou, portanto um pouco de falta de rumo. Depois temos momentos, picos de energia em algumas fases específicas, não tenho agora aqui assinalado, mas algumas fases específicas do semestre em que, ok, já percebi o que é para fazer, está alinhado, e depois de repente vem outro mês a seguir e troca completamente as voltas. E portanto, primeira coisa, flexibilidade, adaptabilidade neste ano 7 para quem está em ano 7 é importante. Vamos ver uma coisa, o 7 diz o quê? O 7 é um caminho de descobrirmos aquilo que funciona para nós.
não é de viver a vida do outro, não é que queremos que o outro viva a nossa vida para nós estarmos mais confortáveis com as nossas regras internas ou com os nossos paradigmas. Não, é estarmos tão conscientes daquilo que funciona para nós que nós mantemos-nos assertivos, firmes naquilo que é a nossa verdade. E isto opõe-se completamente à tentativa natural do ser humano, que é, porque nós somos seres de comunidade, não é? De querermos andar todos para o mesmo lado. E, portanto, os grandes conflitos que existem no SET, sobretudo com esta conjetura, é perceber que ninguém pode fazer o caminho por nós, nós não vamos fazer o caminho por outros. E, portanto, temos que experimentar aquilo que funciona para nós. E então, segundo semestre, é isso mesmo. É pôr em prática, experimentar todas estas reflexões, todas estas observações, todas estas conclusões a que nós vamos chegando aos poucos até chegar ao meio do ano. Então, o que é que eu assinalei aqui em relação dos períodos? Terceiro trimestre, estamos a falar, portanto, de julho, agosto e setembro. Mudanças e, sobretudo, o impacto em duas áreas única e exclusivamente nesta fase, está bem? Relacionamentos e saúde. Portanto, mudanças a nível relacional é bastante possível e tem a ver com estes conflitos de ideais. E a saúde, nós precisamos de atender à saúde porque existe um constante desgaste, à medida que nós vamos nos aproximando de setembro, um desgaste a nível psicológico que pode, para a maior parte das pessoas, haver uma tentativa de contrabalançar esse desgaste com um estado físico incansável, ou seja, o onset obriga-me a parar para refletir e eu não quero parar para refletir porque não quero ver as coisas como elas são, e então ocupo-me ou sobreocupo-me e o corpo dá sinal, ok? Portanto, há que dar atenção a isso. E por fim, o último trimestre, portanto estamos a falar de outubro, novembro e dezembro para ano pessoal 7, temos aqui um revisitar de algumas experiências típicas deste início do ano, mas se no início do ano nós tínhamos aquela ideia de o passado vai bater à porta para nós o resolvermos, agora o que vai acontecer no final do ano é um olhar para o futuro. E isto quer dizer o quê? Que nós vamos ser convidados, ou, aliás, quem está no ano 7, a ter que projetar, obviamente para a frente, não é? Projetar é sempre para a frente. Projetar a nossa vida, fazer um planeamento, o que é que eu quero, o que é que eu ambiciono e, portanto, deslocar-nos um pouco no tempo para imaginarmos, utilizarmos a nossa imaginação, a nossa capacidade mais criativa e inventiva para o que é que eu quero que a minha vida seja. E isto, obviamente, opera muito ao nível mental, mas é natural que, sobretudo no final do ano, a maior parte das pessoas que está no ano 7 já se veja mais ou menos condicionada ou obrigada a tomar decisões que impliquem mudanças importantes no futuro. Ok? O que é que eu tinha assinalado aqui mais? Agora ver se não me distrai da estrada também. Este segundo semestre, que, como eu já disse, vai opor-se um pouco à energia do ano e, portanto, vai ser a segunda vivência dentro de um próprio ano, o segundo ano dentro do próprio ano, traz o grande convite a nós sairmos fora da caixa. E, portanto, se houver convites, isto vai fazer só sentido mais lá para a frente, mas fica aí já a nota. Pois guardam o direto que é para ouvir várias vezes. Se houver situações fora do comum, imprevisíveis e que inclusivamente fujam muito daquilo que seja a norma para vocês, um convite mais arrojado, qualquer coisa assim do género, eu diria que 90% dos casos é para aceitar o convite e sair mesmo fora da caixa. Existe grande espaço de crescimento, sobretudo a nível profissional. Okay? Vamos imaginar que quem está no ano 7 tem um convite para um novo trabalho ou dentro do trabalho ter uma função que sai um bocadinho fora da zona de conforto. Vamos arriscar, vamos confiar e sobretudo confiar na vida, que a vida está a trazer estas circunstâncias porque elas estão disponíveis para nós crescermos. Okay? Agora, eu gostava de responder aqui às vossas questões, contudo, eu ainda estou a conduzir, não é? E estou a passar agora à ponte, portanto convém eu ter aqui alguma atenção à estrada. Mas gostaria que vocês deixassem as vossas questões. Primeiro, quem é que está em ano 7? E novamente, para quem entrou entretanto e eu não sei em que ano estou,
é fácil somar o dia com o mês de nascimento e o ano de 2023 e reduzimos a um dígito para termos aquilo que é a nossa vibração. Então, questão, Isabel, tudo bem? Só cheguei agora, já falaram do ano 1, portanto, nós estamos a fazer diretos para cada ano, damos aqui algumas noções de outros anos. Portanto, neste momento, nós estamos a fazer o direto sobre o ano pessoal 7 e tocámos os pontos que são comuns a alguns outros anos, nomeadamente 11, 3, 4, 6 e 9. Quem está no ano 7? Ok, quem achou o ano 2 não se reduz? Então é assim, ano 2023, como eu já disse há pouco, não tem anos pessoais 2, só tem anos pessoais 11. Portanto, se encontrarmos o 11, ficamos com o 11, sim senhora. Aceitamos este convite. Ano pessoal 7, já vi. Quem está no ano pessoal 7? Estão a sentir já isto? Como é que está a ser para vós? Primeiro, qual é o grande objetivo? Novamente, esta ideia de ano pessoal traduz de alguma forma na grande lição do ano, a grande lição de crescimento. E lembrem-se sempre, nós temos 12 meses, 365 ou 66, consoante o ano, oportunidades para expandirmos em termos de consciência, aprendermos, tornarmos mais íntegros, estarmos mais inteiros na nossa vida. Pensem, as dificuldades que nós temos, o que é que para mim é o meu calcanhar daqueles, onde é que eu tenho dificuldades? Nós temos anos específicos para aprimorarmos essa condição, vamos por assim, para tornarmos mestres. E, portanto, se eu estou no ano pessoal 7, eu tenho aqui toda a oportunidade de me tornar mestre nesta arte de alinhar mente e espírito e, sobretudo, me conectar naquelas fases em que eu estou em dúvida, não sei o que é para fazer, estou sem rumo, sinto falta de propósito. Aquietar a minha mente, parar o frenesi em que geralmente estou e escutar mais aquilo que a minha intuição tem para me dizer, escutar-me. Anda, cuidado com a condução. Tenho mesmo de ter cuidado, sim. Mas eu vou-me devagarinho. Eu disse há pouco que eu estava a fazer uma fila enorme quando saí de casa. Isto vai estar disponível, sim senhora. Acho que, diz aqui a Marta, como estás? Acho mesmo que a humanidade está a caminhar para esta grande lição 7, sem dúvida. Ainda que eu considere que a maior parte das pessoas ainda não se deu conta do que é que realmente é. Mas vai perceber de outra forma. Portanto, pessoas a querer dizer que já estão a sentir isto desde o final de 2022, certo? Portanto, a maior parte de nós, expliquei isso também no último direto, ou direto de 2023, não me recordo bem. Como é que nós começamos a sentir o ano? Porque isto é uma temática recorrente. O ano funciona de quando a quando? Como é que eu sinto geralmente o ano mais no meu aniversário? Enfim, coisas do género. Aliás, geralmente as pessoas dizem eu sinto a transição ou uma transição por volta do período do meu aniversário e efetivamente para a maior parte das pessoas aquilo que acontece é que como nós transitamos muitas energias no nosso mapa anual no período do nosso aniversário, é normal que nós sintamos aí uma grande mudança, um grande ajuste. Mas a grande lição do ano, que é isto que eu referi agora, o ano pessoal, funciona de facto de janeiro a dezembro, sendo que existe cruzamento de energias de anos pessoais naquilo que é um ponto de convergência em outubro. Portanto, quer isto dizer o quê? Em outubro de 2022, a energia do ano em 2022 já estava decrescente e estava crescente a energia pessoal de 2023. Portanto, é perfeitamente normal que a maior parte das pessoas, se estiver atenta sobretudo, chega a outubro e começa a sentir qualquer coisa. E essa qualquer coisa tem a ver com a vibração do ano pessoal seguinte. E por isso é que é ótimo, eu faço essa referência muito frequentemente, que é importantíssimo nós começarmos a pensar no ano seguinte em outubro. Porque é a altura em que nós ainda não estamos propriamente a sentir os desafios na pele do ano pessoal, porque ainda não chegámos ao ano pessoal, mas já estamos com a antevisão, já estamos atentos àquilo que está a acontecer, já estamos a ter convites, a receber convites daquilo que vamos vivenciar no ano seguinte. O que é que representa o nosso ano pessoal coincidir com o ano corrente, não é? Ou seja, eu estou no ano pessoal 7 e temos o ano universal 7.
O que é que representa? Bom, representa várias coisas. Em termos de estudo de mapa natal, isso significa que nós temos no nosso mapa base, nosso mapa, aquele que é completo, digamos assim, temos uma circunstância específica e só acontece a quem tem aquilo que se chama uma primeira realização 9, e portanto significa que nós temos um 9 numa parte importantíssima do nosso mapa, e que descreve muito daquilo que é a nossa forma de estar na vida. E portanto isto significa que nós temos essa predisposição natural, enfim, vamos traduzir aqui para ficar simplificado. Essas pessoas que têm essa circunstância têm uma predisposição natural ao longo da vida de sentirem muito aquilo que se passa à sua volta. Vamos pôr assim para simplificar. E, portanto, acontece depois que o ano pessoal alinha-se com o ano universal todos os anos. Também isso acontece em todos os anos, não há volta a dar. Em termos práticos, tem coisas boas, tem coisas menos boas. As coisas melhores têm a ver com o facto de nós estarmos em alinhamento com aquilo que é o convite de crescimento da humanidade. Não é? Portanto, não existe conflitos de interesses, vamos pôr assim. Desafios tudo isto é sentido numa magnitude maior, não é? Portanto, tudo está ampliado. Mas, se nós entendemos a proposta, a coisa fica mais ou menos facilitada. Entendemos melhor os outros, entendemos melhor o que é que se está a passar no mundo, portanto, lá está, não haver conflito de agenda, é mesmo isso, ok? Sim. Vou tentar ler aqui as questões, chegando-me aqui um pouco mais para a direita, para não estar aqui numa faixa do meio. Ok, estão-me aqui a fazer perguntas sobre outros anos. Estou no meio do ano pessoal, estou no ano pessoal 3 e sinto que tenho de mudar muita coisa e sinto que o que faça vou ter sucesso. Olha, eu concordo contigo, até porque eu também estou no ano pessoal 13, portanto espero que isso aconteça. Não é, enfim, nós vamos ter a oportunidade de fazer um direto só para o ano do ano 13 em 2023, portanto vamos falar dele em detalhe. E sim, é um ano que tem uma grande oportunidade de sucesso, muito, sendo que esse sucesso deverá ter sido alimentado nos anos anteriores, nomeadamente o ano 2022. Ok? Porque o ano 2022, para quem esteve na energia anterior, como o nosso caso, foi um ano de bastidores, foi um ano de construir muita coisa, mesmo que ela não seja visível para o mundo. E portanto, por isso é que é bom, vocês estão a ver, por isso é que é bom nós todos os anos fazermos a nossa numerologia anual. Porque isso consegue dar-nos a perspectiva de o que é que eu estou a fazer agora ou devia estar a fazer agora, que me vai abrir oportunidades ou espaço de crescimento no ano seguinte. Portanto, quem está no ano 3 agora, e obviamente vamos ter um direto sobre o ano 3, quem está no ano 3, mas andou o ano 2022 muito quietinho, sem fazer nada ou sem, porque foi um ano exigente, 2022, sem investir, sem se dedicar às coisas que quer construir, sobretudo a nível profissional, então nesse caso o ano 2023 não vai trazer grandes oportunidades, sendo totalmente honesto, ok? Portanto, as coisas são construídas e por isso é que eu falei da imagem da montanha. Portanto, temos uma montanha, a subida da montanha dura-nos 9 anos e cada etapa tem precisamente determinados convites e coisas que fazer ou que atender, ok? Eu estou quase a estacionar, portanto já posso ler um pouco mais as vossas questões. Agora tenho que estar aqui um pouco atenta porque estou no centro de Lisboa, convém estar atenta porque senão pode ser um verdadeiro caos. Mas novamente eu vou fazer um direto sobre cada ano pessoal, isto vai ficar tudo mais claro. Portanto, alguém que diz que está no ano 1 e está desorientada, é normal momentaneamente haver essa desorientação, porque o ano pessoal é um ano de mudança de rumo, é quase que termos um livro em branco para nós escrevermos uma nova história de vida e geralmente nós entramos nesse ano sem saber muito bem que história de vida queremos escrever. E então a primeira parte sempre do ano pessoal 1 é a parte em que nós nos ocupamos de pelo menos fazer o script dessa história, o que é que eu quero para mim, o que é que eu não quero, e isso acontece às vezes por estes processos, precisamente de não sei o que é que eu vou fazer, e então começamos a excluir, ok, isto não faz sentido, até chegarmos a meio do ano
e as coisas se alinharem um pouco. Mas de qualquer das formas, quando eu falar do ano pessoal 1, vou dar as dinâmicas anuais e depois vou dar um pouco melhor essa orientação. Ok? Mais questões vossas. As pessoas estão a dizer que estão muito conectadas. Tão bom. Ok, agora estou aqui parada no sinal. Vou aproveitar para ver as vossas questões. Amam estes diretos. Eu também gosto de fazer estes diretos. Vou ser sincera, adoro muito fazer diretos. É assim um espaço aqui menos formal que nós temos para comunicar. Só que, enfim, como vocês sabem, nem sempre é fácil para mim gerir aqui estes tempos, por isso é que vou mesmo optar por fazer nestas horas um pouco fora de hora. Enfim, quem pode estar disponível para assistir em direto e fazer questões é ótimo. Quem não pode, pode sempre assistir ao direto depois, porque está um pouco desafiante fazer os diretos à noite. Enfim, também já houve pessoas que me disseram mas noite também é complicado para mim porque eu também tenho filhos, ou porque às vezes estou tão cansada que depois eu fico cheia de sono e não consigo aguentar até ao final. E para mim, com a minha filhota de ano e meio, é realmente um desafio. Por exemplo, esta noite foi uma noite super desafiante. Aquela coitadinha estava com febre, enfim. E portanto, a pessoa tem que estar disponível e obviamente ela é a minha prioridade, por muito que eu gosto de fazer aqui os diretos. Portanto, há aqui alguém a dizer que Sandra, estavas num 4 e afinal estás num 3. Então, refaz bem as contas para teres a certeza, está bem? Nós temos no nosso site uma calculadora, vocês podem utilizar a calculadora para ver em que ano é que estão. Aliás, tenho quase certeza que se vocês forem ao Google, fazer pesquisa no Google, porque nós estamos, a nossa página penso que é das primeiras que aparece, e procurarem calcular ano pessoal, tenho quase certeza que vocês vão ter essa nossa página que tem a calculadora para vocês fazerem o vosso cálculo. Tenho quase certeza que essa página está a funcionar. Então, eu vou estacionar agora no parque de estacionamento, eu espero não perder a rede. Se porventura eu tiver que perder a rede e já não vou ter que fazer o direto porque tenho agora um compromisso ao 12h30, espero que tenha sido útil o vosso direto. Se aguentar, eu ainda respondo aqui a umas questões. Deixem-me lá entrar aqui no parque de estacionamento. Que estes parques são sempre apertados. Ainda estou online? Ainda está a funcionar? Ainda não fugi? Portanto, só tirar aqui o ticket. Isto não há mais direto mais cru do que este, não é? Que é vocês assistirem a tudo. Ok. Vou encontrar aqui um lugar para estacionar. É mesmo o mais real possível. Não há cá nem luzes, nem artifícios para tornar isto mais XPTO. Ok, mas se ainda está a funcionar, aguardem que eu vou só estacionar aqui. Rezar por um estacionamento. Rezar por um estacionamento. Que não estou a ver. Geralmente quando eu trago o meu marido tenho sempre mais sorte a estacionar, que ele dá-me este fator sorte. Eu, por norma, nunca me safo muito bem. Está aqui o lugar. Não está. Já me ocuparam o lugar. Portanto, ano 4 a trabalhar na mudança profissional desde o ano passado. Boa. Perfeito. Ano 4 é um ano de trabalho, sem dúvida nenhuma. Sendo que trabalho do ano 4 não é só... uma pessoa tão mal estacionada, eu cabia aqui e não caibo agora. Ano pessoal 4 não é só trabalho a nível profissional, é efetivamente desenvolvermos a nossa capacidade... Mas tudo está tudo mal estacionado, meu Deus, desculpem lá. É a nossa capacidade de desenvolver espírito de dedicação, esforço para construirmos aquilo que é importante para nós. Às vezes há inclusive pessoas que estão no pessoal 4 e as grandes vivências que têm até não é tanto na parte profissional, é até mais na parte pessoal, por exemplo, a nível de estrutura familiar, ou mudanças financeiras, às vezes acontece, ok? Vou ter aqui para o outro lado para conseguir, como eu gostava de ter essa vontade, aqui a conduzir ou a falar, é o quê?
É que vocês não estão a ver. Este parque já é difícil de estacionar e as pessoas todas estacionam mal. Porquê? Ai, aquele senhor está a estacionar ali, não estaciones. Ai, está aqui. Ah, não está. Está aqui este. Ok. Vamos tentar estacionar aqui. Ver se me deixam. Se não vem ninguém. Ok. Estou mesmo quase a estacionar. Já vou responder às vossas questões. Estão apertadinhos estes lugares. Quem é que faz isto assim? Ok. Consegui. Ok. Estacionado. Vamos lá ver as vossas questões. Deixa-me ver as horas para eu não me perder. Ok. Até a lugar anda para ler as questões. Já está estacionadíssimo. Ano 2022 tive um ano 4, portanto estás no ano pessoal 5 agora. Fiquei desempregada. Ai, agora tenho que passar para baixo. Com um grande trabalho familiar e responsabilidade financeira, mas segui os conselhos da Ana, não parar. Isso mesmo, Marta, isso mesmo. E o 5 vai-te compensar, porque o 5 são as mudanças, é a segunda oportunidade. Oi? É a segunda oportunidade na vida. Tão bom, eu fico mesmo feliz que esta informação que nós partilhamos que eu partilho, que vos faça sentido, porque eu não, é difícil às vezes passar a importância, e mais do que a importância, o impacto que pode ter nós termos o nosso plano de vida, né? O nosso plano anual. Claro que é assim, a numerologia não é só estudo do ano pessoal, ou mapa de progressão, ou um período específico, não é? Portanto, aliás, por essa razão é que nós mesmo, enfim, não sei se já está aí alguém que já tenha recebido o seu mapa anual, mas nós neste momento estamos a fazer, em vez de, antigamente tínhamos os guias numerológicos, que era só a análise do ano, que vamos, para quem está interessado, também vamos voltar a ter disponíveis. Em princípio, ainda próxima semana, penso eu. Neste momento está difícil dar timings certos porque está tudo assim meio caótico. Mas decidimos incluir no mapa de progressão o quê? Também análise de ciclos e as dinâmicas mais abrangentes do mapa, porque nós estarmos agora, vamos imaginar, eu estou no ano. O que é que diferencia? Vamos responder a esta questão. O que é que diferencia, por exemplo, se eu estou no ano pessoal 4, mas neste ano estou a ter vivências muito mais típicas na carreira, quando eu há 9 anos, quando passei também por um ano 4, até foi mais a nível emocional ou familiar. Isso tem a ver com depois uma visão macro do nosso mapa, que tem a ver precisamente com os ciclos. Ou seja, nós quando passamos por ciclos, e nós temos ciclos de 9 anos, mas temos depois outros ciclos mais longos, que até podem ir até 30 anos. E esses grandes ciclos dão-nos um desenho do que é que se está a reestruturar na nossa vida ou a modificar na nossa vida. Se nós pudermos pôr, vamos imaginar que a nossa vida é uma pizza, e se nós dividirmos em fatias, não é? Quase como fossem os queijinhos do Trivial Pursuit, não é? Cada queijinho, ou seja, cada ciclo, vai dar aquilo que são um conjunto de experiências afetas a mais uma área de vida em particular. E, portanto, isso dá-nos, quando nós fazemos o estudo numerológico de mapa de progressão a sério, não é? Portanto, não é só a análise do ano, nós vemos isso tudo e conseguimos fazer desenhar essa trajetória. E novamente, isto para terminar, porque tenho mesmo que ir. O favorável de termos essa visão global é que nós conseguimos efetivamente planear a nossa vida. Porque eu acredito que a grande dificuldade da maior parte das pessoas seja alcançar objetivos, seja melhorar determinadas áreas de vida, é que nós fazemos tudo muito em cima do joelho. Ou seja, as coisas vão aparecendo e nós agimos, não é? Parece que estamos sempre a remendar a vida, não é? Ai, agora não estou bem na profissão, vou arranjar a profissão. Ai, agora tenho um desafio no relacionamento, vou arranjar o relacionamento. E, na verdade, isto era muito mais fácil se nós tivéssemos essa visão da nossa vida e agíssemos nas coisas antes dos alertas, né? Os sinais todos estarem a apitar por todo o sítio. Porque conseguíamos fazer as coisas com calma, com maior tranquilidade, poderíamos ponderar, poderíamos inclusive buscar outras ferramentas para auxiliar nisso. E eu dou sempre um exemplo, enfim, dou esse exemplo porque obviamente foi sentido na pele. Quando chegou a pandemia e muitos negócios foram abaixo na pandemia, e obviamente existem áreas naturalmente mais afetadas pela dinâmica, pela natureza do negócio em si. Não estou a falar dessas específicas, não é? Se bem que eu acredito que existem sempre outras soluções, mas às vezes existem modelos de negócio que é mais difícil aplicar isso. No nosso caso, para nós, não só não houve grande afetação, como até foi um ano bastante positivo em termos profissionais. Porquê? Porque nós
visualizámos a coisa, antecipámos, preparámos-nos, socorremos de outras ferramentas, contratámos profissionais que nos pudessem auxiliar e em 2019 nós estávamos a lançar a nossa academia online. E estávamos já a migrar todas as nossas formações, que obviamente foi onde existiu o grande impacto, né? De repente não se pode fazer formações pessoais, em pessoa, né? E nós tínhamos já esse caminho preparado. Isto não quer dizer que eu tenha antevisto uma pandemia. Eu antevi um ano desafiante de reestruturação e o que é que eu fiz? Ok, juntei-me com a equipa, o que é que nós podemos já fazer em 2019 para criar uma estrutura que nos previna destas situações e, sobretudo, que nos dê um novo modelo que se funcione. Primeiro, obviamente, tem que funcionar para o negócio, porque o nosso negócio tem que ser sólido, tem que ser sustentável, mas também um modelo em que nós possamos chegar a mais pessoas. Havia tanta gente no Brasil, enfim, temos obviamente muitos imigrantes em vários pontos do mundo, mas o Brasil é do sítio de onde nós recebemos muitos pedidos e as pessoas diziam, Ana, queríamos fazer formação consigo e não é impossível, não é? Não vou para Portugal. Pessoas que queriam fazer formação noutros horários e não conseguiam. Enfim, isto só para vos dar aqui uma contextualização, que eu tenho mesmo que ir embora, que ainda tenho que caminhar um bocadinho até à reunião onde vou. E portanto, isto para vos dizer que ter o mapa ajuda-nos a preparar. Novamente, nós estamos a fazer estes diretos para vos ajudar com isso. Quem quiser levar mais a fundo, nós ainda estamos a aceitar encomendas para janeiro para o mapa de progressão completo. E portanto, se quiserem, acho que é de valor. E se não, espero mesmo que estes diretos de qualquer das formas vos ajudem muito, ok? Eduarda, eu não sei se já recebeste, mas eu já fiz o teu mapa. Recordo-me, está bem? Certo, ok. Depois lanço aqui quando é que será a data do próximo direto, tenho que me organizar. E o valor do mapa está com um preço absurdamente promocional. Isto porque nós lançámos um mapa para compensar a ausência do diário numerológico. Duvido que no próximo ano nós façamos o mesmo valor. Mas está por 47 euros. Okay? Portanto, mapa anual completo, mapa de progressão com isso tudo, ciclos, meses, trimestres, dinâmicas anuais, arquétipo, semanas, tem um planeamento por semana, enfim, está tudo lá, tá bem? São cerca de 60, 70 páginas, consoante obviamente o mapa, há uns que são mais, outros são menos. E portanto o link está na bio, façam, depois se tiverem interesse, cliquem lá para ver toda a descrição do mapa. Posto isto, um grande beijo para vocês, espero que tenham uma excelente sexta-feira, é sexta-feira, não é? E um resto de bom fim de semana e garantidamente que nos vemos na próxima semana para mais um direto, ok? Um beijo grande a todos e obrigada pela vossa companhia na viagem também.